Olá, primeiro ano, como é que vocês estão? Estão bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A gente vai dar continuidade aos estudos do triângulo retângulo e a gente vai começar agora a falar das razões trigonométricas, que são o seno, o cosseno e a tangente. Vamos lá, então, ler o que está no módulo de vocês. Observe que, dado um ângulo agudo qualquer, então eu tenho esse ângulo alfa aqui, podemos desenhar uma infinidade de triângulos retângulos. Ó, eu vou traçando aqui infinitamente e ele vai ser retângulo porque tem esse ângulo de 90 graus aqui. É importante observar que todos os triângulos possuem um ângulo alfa e um ângulo reto. Tá vendo? Esse ângulo alfa, e sempre como ele é retângulo, ele aí vai ser sempre... todos sempre vão possuir esse ângulo agudo e esse ângulo retângulo. O terceiro ângulo de cada triângulo mede 90 menos alfa. Obviamente, né? Porque a soma dos ângulos é 180, você já tem o 90 aqui. A soma desse alfa aqui com esse terceiro aqui de qualquer um tem que dar 90, né? E como eles têm dois ângulos semelhantes, a gente pode dizer que eles são o quê? Me digam aí. Eles são semelhantes, né? Como tem dois ângulos... Se tem dois ângulos iguais, vai ter o terceiro igual também. Então vamos lá. Os estudos trigonométricos dos triângulos retângulos envolvem o seno, o cosseno e também envolve a tangente, consideradas razões trigonométricas, razões da matemática e divisão, tá? Que dependem apenas do lado de abertura do triângulo, tá? Então depende apenas do ângulo de abertura do triângulo. Então vamos lá. Observe os triângulos abaixo. Note que ambos têm o mesmo ângulo alfa no triângulo menor. Se dividirmos BC por AB, então BC por AB, obtemos determinado resultado. Do mesmo modo, no triângulo maior, se dividirmos B', C', tá? Esse segmento aqui, por A', B', que é esse segmento aqui, vamos obter o mesmo resultado que a gente fez aqui. Isso significa, né, que o resultado da divisão não depende do tamanho do triângulo, mas do ângulo de abertura. Olha que coisa interessante. Então vamos definir aí então as nossas razões trigonométricas. Observe o triângulo a seguir com as medidas indicadas. Agora, podemos definir as seguintes razões trigonométricas. O que é o seno de um ângulo? Então, a gente está considerando esse ângulo alfa aqui, tá? Então, para esse ângulo alfa, a gente vai ter que o seno é cateto oposto é o que está na frente dele, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo, tá? Então, cateto oposto, quando você pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa, você está achando o valor do seno do ângulo. Já o cosseno vai ser cateto adjacente, que é o que está do ladinho, sobre a hipotenusa, ok? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então, é assim que a gente tem essas razões trigonométricas aí. Seno e cosseno são resultado da divisão das medidas dos catetos pela medida da hipotenusa. Já a tangente é a razão entre as medidas dos catetos. E em todos os casos, o resultado da divisão não depende dos lados em si, mas somente do ângulo alfa. Vamos lá então. Observações. Na determinação dessas razões, utilizamos as medidas dos lados de um triângulo. Portanto, essas razões são apenas números reais positivos. Então, só iremos encontrar valores positivos para o triângulo retângulo. Seno e cosseno nunca podem ser valores maiores do que 1. E a tangente pode assumir qualquer valor real, tá? Então, seno e cosseno é limitado. Razões trigonométricas de ângulos complementares. Nos triângulos ao lado, os ângulos alfa e beta são complementares, pois somando-os totalizam 90 graus. Eu não sei se vocês estão vendo, mas começou uma obra aqui do lado, perdão. Olha aqui o que ele está dizendo. Alfa e beta são complementares. Então, seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então, por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Porque eles dois, ó, 30 e 60, são complementares. Significa dizer que somando eles dois é igual a 90 graus. Assim como eu poderia escrever que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Ok? Outra informação, vale também para o cosseno. Cosseno de alfa é igual ao seno de beta, da mesma forma como a gente escreveu bonitinho aqui. E as tangentes, ó, tangente de alfa é igual a B sobre C,
Tangente de beta é o contrário da tangente do seu complementar, ok? Então, por exemplo, tangente de 30 é igual a 1 sobre tangente de 60. Vale o contrário também, beleza? Então, ângulos complementares e a tangente são inversas. Vamos ver outra coisa importante. No módulo de vocês, na página 17, tem uma tabela trigonométrica dos ângulos, né, do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 0 até 90 graus. Então, vocês vão poder estar consultando para realizar exercícios, tá? Na página 17. Só que a gente tem alguns ângulos notáveis, que a gente obrigatoriamente tem que conhecer o valor deles, porque cai muito em questão, tá bom? E tem uma musiquinha. No módulo de vocês, tá demonstrado, então é interessante que vocês leiam entre a página 17 e 20, se eu não me engano, tá demonstrado como é que chegou nesses valores. Mas eu vou mostrar para vocês uma musiquinha muito legal para que a gente possa saber os ângulos complementares. Então vamos lá, vou ensinar para vocês, ó. Primeira coisa, você vai botar, né, os ângulos notáveis é 30, 45, 60. E aqui você bota seno, cosseno e tangente. Então, a musiquinha, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. 2 embaixo de todo mundo. Raiz onde não tem 1. De novo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo, raiz onde não tem 1. Agora vem a parte preferida, que é o rap. A tangente é diferente, eu vou mostrar para vocês raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí, a gente desenhou uma tabelinha para os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Então, quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Olha que legal. E olha que coisa interessante. Como o 45, o complementar dele é 45 também, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Que a gente viu lá em cima, ó, e ó, é verdade, ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz... Olha eu errando a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, eu vou mostrar para vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Se ligou? Aprenda a letrinha ou faça uma musiquinha pra vocês também. Essa musiquinha me ajuda bastante. Então é isso, turma. Vejo vocês na nossa próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.